Oi, meus juniores lindos! Quantas saudades de vocês, que vontade de abraçar vocês, de encontrá-los pessoalmente, para nós estarmos juntos na igreja, na casa de Deus, orando juntos, louvando o Senhor, ensinando um pouco mais a vocês pessoalmente e aprendendo muito com vocês. Como eu queria, né, estar com vocês novamente, como eu quero estar com vocês em breve, né, na igreja, na casa de Deus. E por falar em igreja, casa de Deus, o que isso quer dizer? Qual é a igreja que é a casa de Deus? Onde fica esta igreja? Quantas vezes você já ouviu uma pessoa, né, falando, as pessoas em geral dizendo que a igreja é a casa de Deus? Você concorda com essa frase? Muito bem. A igreja realmente é a casa de Deus. E é isso que a Bíblia afirma, né? Mas o que isso quer dizer? É isso que nós vamos investigar hoje. É isso que nós vamos fazer algumas descobertas. Então, venham comigo, meus juniores, né? Meus juniores detetives. Vamos à primeira pista. E a primeira pista nós vamos encontrar em Mateus 21, de 12 a 13. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam este texto e quero que façam um desenho ou uma encenação do que entenderam dessa passagem, tá? Então, vamos ler juntos? Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. Céus! Jesus! Ele ficou muito bravo. Gente, eles faziam feira ao redor do templo. Eles não tinham o menor respeito com a casa de Deus. Faziam uma gritaria, uma confusão, vendiam, né, muitas coisas ao redor do templo. E Jesus não gostou nada disso. Jesus ficou uma fera, ficou muito bravo. E esta foi a única vez que vocês viram Jesus perdendo a paciência, ficando nervoso, ficando bravo. Em nenhum outro texto vocês veem Jesus agindo desta forma. Então, Jesus, ele ficou tão bravo que ele expulsou aquelas pessoas daquele templo, daquela igreja. Mas espera aí, a igreja não é para todos? Sim, a igreja é para todos. Mas só que essas pessoas estavam usando o templo para vender coisas de forma errada e sem respeito, né? Jesus tinha muito cuidado com o templo daquela época. E ele mostrou que o templo é um lugar especial e que nós devemos ter muito respeito com a casa de Deus. Nós devemos nos comportar bem na casa de Deus. Cuidar para não estragar, manter reverência, manter tudo limpo. Nós, né, lá na IBNC, recentemente, o nosso templo, né, passou por uma reforma. Então está tudo muito limpo, lindo, tudo novo, está maravilhoso. Mas vocês acreditam que tem gente que não tem cuidado? Joga papel de bala no chão, deixa copinha jogado, espalhado pelo chão, até chicletes tem gente que coloca embaixo das poltronas. É muito feio. Mas graças a Deus, Junior não faz isso, jamais faz isso. Nossos lindos juniores são educados e limpinhos. Ajudam sempre a manter o templo em ordem, certo? Deus, ele gosta de ter tudo organizado, de tudo limpinho. E quando nós cuidamos do templo, nós estamos mostrando o nosso respeito por Deus, o nosso amor por Deus. E
Deus, ele gosta de ter um lugar em que o povo se reúna para o adorar. E ele usou várias construções para mostrar a sua presença. Ele construiu o Templo de Salomão, né? Primeiro ele foi adorado em tabernáculo, né? Depois que daí construiu o Templo de Salomão. E atualmente, né, nos dias de hoje, ele se faz presente em diversos lugares, né? Onde a Igreja de Cristo se reúne. Né? Vocês já solucionaram a primeira pista? Né? Então, a primeira pista é: templo é a casa do Senhor. E templo é o prédio, né, que nós nos reunimos para adorar a Deus e aprender a sua palavra e adorar junto com outros irmãos. E é muito importante termos um templo, um lugar para aprender mais sobre as coisas de Deus, para adorá-lo, para encontrar com as pessoas que também amam a Deus. E como é gostoso, né? Ir à igreja louvar a Deus. O salmista diz, lá em Salmo 122:1, ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando, né, principalmente depois que acabar esse tempo que nós estamos muito tempo em casa, assim, ir à igreja, né? Nós vamos voltar para a igreja muito alegres. E vamos dizer, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero ver todos os juniores lá felizes na casa do Senhor. Estamos com muita saudade de nos reunirmos, de nos abraçar, de abraçar nossos amigos, mas em breve tudo passará e nós vamos voltar a adorar no nosso templo. E você, fica feliz em ir ao templo? Quando retornar, né? Quando nós pudermos retornar a ir ao templo, vocês voltarão felizes? E vocês, sempre são cuidadosos, respeitosos com o templo? Eu espero que sim. Né? E agora nós vamos à pista número 2. E nós vamos encontrar esta pista lá em Atos 2, do capítulo 2 ao 47. Do capítulo 2, versículos 42 ao 47. Do capítulo 12, versículo 12. Né? E eu quero que vocês vejam o que vocês compreenderam deste texto. O que vocês compreenderam desse texto? Né? Que tal fazer um desenho, né, do que foi ensinado nesse texto e uma encenação? Né? Assim como também do texto anterior, lá de Mateus. Né? E lendo esses textos, vocês vão entender que a igreja não é somente uma construção, não é somente um prédio, tá? Mas são as pessoas que creem em Jesus e se reúnem para conhecer mais dele e aprender mais sobre a Bíblia, para orar juntos e para louvar, né? Mas nós usamos a palavra igreja para nos referir ao templo. E também usamos a palavra igreja para referir àqueles que creem em Cristo, né? Lá na Bíblia, em Pedro 2:5, diz o seguinte, que cada pessoa faz parte da igreja de Jesus, que cada pessoa que faz parte da igreja de Jesus é como se fosse um tijolinho dessa construção. Imaginem, né, uma casa onde todos os tijolos estejam separados. O que vai ser? Né? O que vai ser dessa casa? O que vai acontecer? Primeiro, que vai ficar feia. Segundo, cheia de buracos. Vai passar vento, vai entrar chuva, não vai ser nada confortável. E depois, imagina que essa casa não vai ter firmeza. Os tijolos não estão unidos, né? E eu não quero morar numa casa assim, né? Alguém quer? E com certeza Deus também não vai querer morar numa casa assim. E eu acho que você também não quer morar numa casa cheia de buracos, né? Que pode cair a qualquer momento. Por isso,
nós somos como tijolos, tijolos vivos, mas tijolos bem colocados, como uma parede, como um muro, bem colocado, um tijolo unido ao outro, né? E assim, nós temos que entender a importância de nos mantermos unidos, para que a nossa igreja seja uma linda construção para Deus, né? Lá atrás, antigamente, na igreja primitiva, as pessoas, as pessoas da igreja daquela época, né, elas se reuniam nas casas. E elas eram um exemplo de igreja assim, muito unida. Elas viviam ajudando umas aos outros, repartiam o que tinham, e assim ninguém passava necessidade. E também elas se reuniam para orar juntas, né? Então, cada casa era uma igreja, né? E nós, como Igreja de Jesus, nós também devemos ser unidos, nos ajudar, porque o amor de Deus nos ensina a viver em comunhão. Os nossos melhores amigos devem ser os amigos da igreja, porque eles também amam a Deus como nós, têm a mesma fé, né? Têm os mesmos pensamentos, e Deus quer ver o seu povo unido, né? Quer ver o seu povo amigo, o seu povo junto. Então, os nossos melhores amigos devem ser os da igreja. Também temos que ter amigos, né? Devemos ter amigos que ainda não conhecem a Jesus, né? Para quê? Né? Se nós temos esses amigos, nós temos que falar do amor de Jesus para eles. Nós temos que ensinar que Jesus é o nosso Salvador e demonstrar que Jesus é o nosso Salvador. E a nossa missão falar para esses amigos, para que eles também venham somar conosco, fazer parte da Igreja de Cristo. Então, nós temos a obrigação de levar aqueles que não conhecem a Jesus a vir a conhecer, né? E ser salvo, né? E que possamos todos adorar junto a Deus na igreja. E é muito importante nós participarmos da igreja. Muito importante participarmos de grupos na igreja. Nossa igreja é muito grande, né? Tem muitas pessoas que nós não conhecemos. E às vezes nós não conseguimos cuidar de muitas pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que participar, né, dos grupos, nos grupos nas casas, né, nos grupos de crescimento, nos pequenos grupos. Os juniores têm, né, todo mês tem um pequeno grupo. Tem todo domingo, né, a classe da Escola Bíblica Dominical, né, onde nós nos reunimos, né, as pessoas com as mesmas ideias, as mesmas faixas etárias, né, os mesmos objetivos. Isso é importante. E assim, nesses grupos, as pessoas se conhecem mais, ficam mais unidas, são mais amigas, sabem as necessidades umas das outras, ajudam umas às outras, oram umas pelas outras. Isso é muito gostoso. E é importante, né, construir amizades dentro da igreja. Eu tenho amigos da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, e é um número até grandinho, né, de amigos que nós vivíamos juntos, nós participávamos juntos das coisas na igreja, íamos nas casas uns dos outros, fazíamos os cultos, e até hoje. E alguns não estão mais na mesma igreja, foram para outras igrejas, assim como eu, né, mudei de igreja, outras vezes mudaram de cidade, até de país, mas eu sei que se eu precisar de qualquer um deles, de qualquer coisa que eu precisar, eu posso contar com qualquer um deles, né? Isso é muito importante, né? A amizade, ter amizade, né? Pessoas que amam a Jesus. E agora nós vamos à pista número 3. Né? A pista número 3, né, está lá em João 14, versículo 6, Atos 7,
do 54 ao 55, versículos 59 e 60, Efésios 19 a 22, versículo 22, e também da mesma forma, né, eu quero que vocês, né, possam fazer um desenho ou uma encenação sobre esses textos. O que fala esses textos? Fala que a igreja é testemunha da verdade. O que isso quer dizer? Mas que igreja? Né? Do prédio chamado igreja? Será que paredes de tijolos ouvem e falam? Não. Né? E a igreja formada por pessoas que se reúnem para servir a Deus. Pessoas que são testemunhas da verdade. Mas que verdade é essa? Né? Nós vamos ver lá em João 14, versículo 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus falou que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então aqui ele diz que ele é a única verdade. E nós, como igreja, nós devemos viver sempre de acordo com os ensinamentos de Deus, né? De Jesus, os ensinamentos dele. E na Bíblia, há exemplo de pessoas que sofreram muito, né? Foram torturadas, foram presas, foram até mortas, né? Por acreditar na verdade, por dizer a verdade e jamais negar a verdade, que é Jesus Cristo. Um grande exemplo é o Estevão. Já ouviram falar nele? Vocês vão ver ali no Atos 7, né, a história dele, a partir do 54, 55 mais ou menos. Vocês vão ver a história dele. Né? E ele poderia ter dito, né, falado, não creio em Jesus. E não teria sido apedrejado. Mas será? Né? Talvez, se ele negasse Jesus, será que eles não iriam apedrejá-lo também? Mas não importava isso, porque Estevão, ele morreu por dizer a verdade, por falar de Jesus. E ele falou com ousadia, mesmo sabendo que aquele povo iria matá-lo por isso. Né? Mas ele, mesmo ali à beira da morte, ele preferiu falar sobre Jesus, ele preferiu falar a verdade, que ele cria em Jesus, ele preferiu falar que Jesus era o Salvador. Né? E no decorrer da história, muitas outras pessoas foram perseguidas e até morreram, né? Também por falar sobre a verdade e lutar por ela. Depois de muitos e muitos, né, pessoas que aconteceram, que fizeram isso, né, que morreram por Jesus, lá no século XVI, Martim Lutero, já ouviram falar nele? Né? Muitos anos atrás, né? Martim Lutero, ele foi alguém muito importante na história dos protestantes, né? De nós evangélicos. O que aconteceu? Né? Martim Lutero vivia numa época em que os líderes religiosos enganavam o povo. Pediam dinheiro em troca do perdão dos pecados das pessoas. Diziam que as pessoas tinham que pagar para serem salvas, para os seus pecados serem perdoados. Diziam que as pessoas tinham que comprar um pedacinho do terreno lá no céu. Grande mentira. E sabe o que mais que eles faziam? Eles impediam as pessoas, proibiam as pessoas de ler a Bíblia. As pessoas não tinham acesso a nada que fosse da palavra de Deus. Por que eram proibidos de ler a Bíblia? Porque na Bíblia consta o quê?
consta o plano da salvação, consta sobre Jesus, sobre Deus. A Bíblia fala sobre a verdade. Eles viviam em mentiras. Como que eles iam permitir que o povo lesse a Bíblia para descobrir a verdade? Só que lá, Martim Lutero era um religioso e ele tinha acesso à Bíblia. E ele leu a Bíblia e ele entendeu sobre a verdade, ele conheceu a verdade. Aí então, ele resolveu, a partir do momento que ele entendeu a palavra de Deus, que ele viu que Jesus era a verdade, ele resolveu ir contra essas pessoas que faziam coisas erradas em nome de Deus, para essas pessoas tiravam vantagem com isso. E Martinho Lutero, então, que era um líder religioso daquela época, né, resolveu então lutar contra tudo isso. Então, ele foi muito corajoso, protestou contra todas essas coisas erradas que esses homens ensinavam, né? Essas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja daquela época. E lógico, né? O Lutero, ele foi preso, foi perseguido, ficou tendo que fugir por muito tempo, né? Ele ficou tendo que fugir por muito tempo, mas ainda bem que ele não desistiu, né? Porque assim surgiu a Reforma Protestante, da qual então surgiram as igrejas protestantes. Por isso que nós somos chamados protestantes, né? Porque um dia Martinho Lutero protestou contra a falsidade daquela época. Ele conheceu a verdade e resolveu então protestar, né? Ir contra tudo aquilo e não quis mais viver em falsidade e trouxe a verdade para nós, né? O povo não tinha acesso à palavra de Deus, né? E hoje nós temos acesso à palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, temos a liberdade porque Martinho Lutero lutou por nós naquela época. E para muitos hoje em dia não é fácil, né? Há países, né, que as pessoas elas são torturadas, são perseguidas, né, são castigadas, né, torturadas, e muitos até mortos, tá? Por amar a Deus, amar a Jesus, falar da verdade. E não é fácil, né? Esse povo precisa das nossas orações. E às vezes, aqui, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, há colegas que às vezes fazem bullying com vocês, conosco, porque nós falamos e vivemos a palavra de Deus, né? Nós falamos sobre a palavra de Deus, nós falamos sobre Jesus, nós vivemos a verdade, né? Que é Jesus, os ensinamentos de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós somos um pouco diferentes. Nós não mentimos, não somos falsos. E as pessoas não gostam disso. E muitas vezes fazem bullying, principalmente na escola, né? Aqueles que querem viver a vida certinho, né? E nós temos que ter uma vida certinha mesmo. Pode deixar que deem risada de vocês, que riem de vocês, mas não se importem. O importante é vocês seguirem os mandamentos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Mas nós, como igreja, nós devemos mostrar a todos que nós somos, que nós pertencemos a Jesus, que nós somos dele. E dar testemunho e falar sempre a verdade. Então, nós temos que sempre darmos bons testemunhos. Não importa onde nós formos. Né? Então, vocês entenderam qual é o mistério de hoje? Né? Quer dizer que a igreja
é um lugar, um edifício, e é também o povo que crê em Jesus e testemunha da verdade. Né? Isso nós vamos ver lá em Timóteo 3,15. Nós vamos ler um texto, né, que vai falar muito bem sobre isso. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, viu? Fala sobre casa de Deus, nós devemos proceder bem na casa de Deus, que devemos ter o quê? Reverência na casa de Deus, certo? Que a casa de Deus, né, é a igreja do Deus vivo, certo? Então, devemos viver conforme, né, Deus nos ensina, como Deus quer, né, que nós sejamos a igreja dele. E você? Realmente é a igreja de Cristo? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já se tornou parte da igreja dele? E se você já fez isso, se você já aceitou a Jesus, se você faz parte do reino dele, você tem ido à igreja? Lógico, agora não é o tempo, mas na sua casa, né? Você, né, tem se reunido, né? Você tem que falar do amor de Deus às pessoas. Se você já aceitou Jesus, você tem que também falar do amor de Deus, né? Do amor de Jesus aos outros. Sabemos que neste momento nós não podemos ir ao templo, nós não podemos ir até a nossa, né, a igreja, né, edifício, mas, né, nós devemos nos reunir com a nossa família, né? Devemos lembrar que cada um de nós é um tijolo vivo, né, da Igreja de Cristo. E somos a igreja e vamos continuar falando sobre a verdade que é Jesus. Então, nas suas casas, vocês se reúnam com a sua família, orem, louvem ao Senhor, né? Façam da sua casa um templo e você seja uma igreja. Você tem falado com seus amigos, né, por celular, por WhatsApp, por vídeo, né? Perguntado como eles estão? Se você tem agido como aquela igreja primitiva, onde as pessoas se preocupavam uns com os outros, viam as necessidades dos outros, oravam juntos, você tem visto se algum amigo seu precisa de ajuda? Você precisa simplesmente só conversar? Aproveite, procure seus amigos através, né, do celular, WhatsApp, e fale sobre o amor de Jesus. Procure saber se ele precisa de alguma coisa e demonstre o amor de Jesus por ele. Tá? E continuem orando pelos seus amigos, pelas pessoas doentes. Orem para que esta pandemia passe logo, né? E que poucas pessoas fiquem doentes, sejam contaminadas, né? Que na verdade, o ideal seria que ninguém, né? Mas que poucos sejam contaminados, que não aconteça algo muito ruim, né? Como é esperado. E sobre a nossa investigação de hoje, então, é importante vocês então saberem que a igreja é a casa de Deus, porque o templo é a casa do Senhor, onde nós reunimos para adorá-lo e aprender sobre ele. E a igreja é o povo que crê em Jesus, que é a verdade. E agora eu tenho um desafio para cada um de vocês. Eu quero que vocês descubram, né? Vocês sabem, mas eu quero que digam qual o nome da sua igreja.
Podem mandar vídeos, pode mandar no WhatsApp. Quem foi o fundador da sua igreja? Qual o endereço da sua igreja? E quantos anos essa igreja tem? Quero que me diga qual o nome dos pastores. Nós temos um pastor principal que cuida de todos nós, que administra a igreja. É o nome deste pastor. E tem um outro pastor que também é muito querido por vocês, por todos nós, e ele que cuida dos juniores, das crianças. E eu quero então que vocês, eu sei que vocês sabem o nome dele, quem não sabe, né? Então eu quero que vocês digam o nome dele e quero que mandem uma mensagem, né? Uma mensagem bem legal para ele, tá ok? Então eu aguardo, né? E vocês cumprindo esses desafios, fora os desafios dos textos bíblicos, das ensinações e mais essas respostas aqui, tá? Fica um grande abraço para cada um de vocês, para a família de vocês. Eu espero vê-los em breve, né? Quando tudo isso passar, espero vê-los na igreja, né, Batista Nacional do Cajuru, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, distribuir os bombons que vocês gostam. E fica então aí um grande abraço, um beijo para cada um e eu amo cada um de vocês.